Esse ano, Seven, Os Sete Pecados Capitais, fez 30 anos de lançamento, né? E nesse aniversário especial, o filme foi relançado nos cinemas, né? Eu consegui pegar uma sessão, não teve nenhum tipo de remasterização, uma reedição, não, foi só o filme de novo no cinema pra gente ter o gosto de ver ele novamente. Em 1995, lançava Cassino, Carteiro Poeta, e nesse ano, Kevin Spacey, que lançou 2 filmes no mesmo ano, né, Os Suspeitos e esse, foi um ano ótimo para o Kevin Spacey, junto com Morgan Freeman em um dos primeiros filmes da carreira do Brad Pitt, Seven, dirigido por David Fincher, né, também um dos primeiros filmes da carreira do David Fincher. Quem me acompanha sabe que eu não sou lá grande fã do David Fincher não, tá? Eu não gosto de Mank, acho horrível Mank, na verdade, mas eu não sou muito chegado em Garota Exemplar, Rede Social, Quarto do Pânico, sempre tem um problema relacionado à estrutura do filme que me pega. Mas uma coisa é fato, independente da opinião nossa, todos esses filmes são de altíssimo nível técnico. Tudo aqui está no lugar certinho, fotografia, design de produção, a arte, as interpretações, o casting, tá tudo no lugar certo. O único problema é o desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho do que me incomoda em Seven mais pro final do vídeo. Porque agora no começo eu quero me atentar com a direção de arte ou design de produção. Essas duas funções o termo é diferente. Em uma época do cinema só se falava design de produção, agora o Oscar mudou para direção de arte, né? Só que na prática é a mesma coisa. Tem fontes que mudam o significado, como se o diretor de arte fosse quem botasse a mão na massa para montar o cenário, enquanto o design de produção fosse quem pensasse naquela coisa toda. Ou seja, o criativo ficasse pro design de produção, enquanto a mão na massa, o trabalho braçal, ficasse pro diretor de arte. E isso é muito complicado, né? Porque dependendo do lugar, dependendo da época, o diretor de fotografia, o diretor de arte, ele faz tudo, né? No cinema brasileiro, em algumas produções, o diretor de arte é o figurinista também, enfim. Então não tem uma regra muito bem definida. Mas aqui eu vou tratar diretor de arte e design de produção como a mesma coisa. Mas antes de falar da direção de arte, eu queria falar sobre os créditos iniciais desse filme. Uma coisa muito cuidadosa que esse filme teve foi fazer um crédito inicial de altíssimo nível, que foi feito por um cara chamado Kelly Cooper. O Kelly Cooper, ele é um designer de créditos, né? Um designer gráfico e focado em crédito para cinema, que já chegou a trabalhar em quase 400 filmes, uma coisa assim. Tem ano que ele faz 14 produções. Pra você ter uma ideia, o Kelly Cooper, ele já fez a abertura do The Walking Dead, ele já fez a abertura de filmes igual Madrugada dos Mortos. Aquela abertura dos Madrugada dos Mortos, né, do Zack Snyder, aquela é a melhor parte do filme pra mim, tá? Que é a abertura, que tem uma música do Johnny Cash, maravilhosa. Eu sempre gostei. Inclusive, ele trabalhou em muito jogo, então ele fez as aberturas do Metal Gear, até o último Metal Gear. O filme o jogo do Hideo Kojima, né? O Death Stranding 1 e 2, ele tá responsável pelos créditos. Então é um cara que trabalhou muito, tá? Inclusive, esse crédito inicial, ele é muito influente, esse estilo de crédito inicial, que vai mostrando recortes, que vai mostrando... Tem uma tensão muito grande no ar. Me lembra muito do remake do Massacre da Serra Elétrica, que é outro crédito que eu gosto. O que eu acho mais interessante é que Massacre da Serra Elétrica tem o mesmo ator, né? O Lee Armey, né? Que ele era o garoto propaganda ali da Coach, né? Ele também tá aqui no Seven, que lá no Massacre da Serra Elétrica ele faz um vilão, né? Mas você vê o quão influente é os créditos desse filme. Não é o primeiro que fez isso, tá? Na altura do campeonato, o Kelly ele era mais experiente que todos ali, praticamente. Só não ganhava do Morgan Freeman, né? Mas vamos direto ao assunto. A direção de arte desse filme, né, do Seven, é uma coisa bem interessante. Porque tudo aqui foi muito bem pensado, desde a repetição de números, né, o 7 aparecendo em vários momentos. E você pode até pensar que isso não é um forçar a barra. Tipo, eles iam pensar em colocar um número do apartamento 7. O que isso influencia dentro da trama? Mas acredite, tudo que um diretor de arte pode utilizar no filme para causar sensações, ele vai utilizar. E muitas das vezes ele coloca algo no filme, não é para você ver, é para você sentir e para você absorver aquilo de forma inconsciente. Então, desde o pequeno detalhe daqueles pinheiros de cheiro de carro, né, que na prática a gente sabe que tem um sentido lógico, que é disfarçar o cheiro daquele homem que está em decomposição. Ou seja, ele não quer que os vizinhos percebam que tem um corpo ali morrendo, né? Mas em questão visual, cria um ambiente muito estranho, assim como a falta de luz nos lugares dos crimes. O primeiro, né, da gula, praticamente assim, não tem luz. Eles chegam a testar, falar não tem luz. Mas isso se repete em todas as cenas de crime, né? Todas as cenas tensas não tem luz. Tem lógica isso? Não. Mas a gente entende que isso é uma decisão da fotografia, da direção de arte, que só o fato de não ter luz já deixa a coisa toda mais confinada, mais tensa.
Ajuda também a maquiagem, quer dizer, a maquiagem do cara da gula. Aquilo ali, se tivesse na luz clara do dia, talvez a gente iria ver alguns detalhezinhos que não era bem-vindo. Só que quando você coloca tudo na penumbra, pronto, a coisa está resolvida. Outros detalhes, né, que são mais delicados, tipo o personagem do Morgan Freeman, que tem uma cadeira bonita, grande, mas quando ele vai perder o seu lugar para o novato, porque ele vai aposentar, a sua cadeira vai ficando cada vez mais desconfortável, vai ficando menor. E também, como próximo da aposentadoria, ele começa a levar coisas do seu escritório para casa. Então, um detalhe que você vê no começo do filme, no final, tá dentro da casa dele. Tem um negócio de dardo, tem outros detalhes que vai aparecendo tudo no seu apartamento. O diretor de arte desse filme foi Arthur Max, né? Esse diretor que é muito parceiro do Ridley Scott, fez Gladiador, fez Napoleão recentemente, fez O Último Duelo, ele é muito experiente. E aqui realmente ele dá show, tá? É um cuidado muito grande, não só criando cenários únicos, né? Mas também coisas pequenas como esses chicletes embaixo da mesa que só ajuda a criar um ambiente mais verossímil, né? E esse detalhe da mesa suja, dos becos, dessa rua molhada, é muito interessante para criar essa ambientação. O som ajuda muito em deixar essa ambientação. Parece que você está em São Paulo, parece que você está no centro de São Paulo. Que é barulho o tempo todo, é chuva, é calor, mas frio ao mesmo tempo. É esquisito o negócio. E você percebe ouvindo, né? E ouvindo no cinema foi até mais fácil de deixar. Ficou muito claro esse desenho de áudio, que é um mundo que não para, né? Tanto que o protagonista ele tem que colocar um metrônomo ali para ver se ele consegue se ocupar ouvindo outra coisa ao invés de ouvir essa barulheira da rua. E agora sobre a chuva, já que a gente falou sobre o ambiente molhado, é engraçado. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre chuva. A utilidade da chuva dentro do cinema, né? Quer dizer, intensificador dramático, de deixar o lugar mais confinado, ou o romance ser mais exponenciado por causa do quão inusitado é 2 pessoas na chuva, né? Então a nossa função social sobre a chuva. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você tem um ambiente que chove o tempo todo, que cria esse desconforto. Nesses detalhes, tipo janela do carro aberta enquanto chove, tudo isso vai deixando a gente desconfortável. E também o ambiente fica muito mais fácil de ser confinado. Então a gente não tem muita cena externa, é tudo lugares cheios de gente, né? A lanchonete está lotada de gente, porque tem gente ali fugindo da chuva e tem gente ali cliente, né? Então é tudo muito apertado, tudo muito confinado. Isso ajuda a criar esse confinamento. E perceba que o filme inteiro tenta confinar os personagens. Eles enquadram os personagens atrás de grades, né? Na reta final do filme é curiosa, porque na hora que você está ali com um vilão dentro da viatura, a forma com que eles filmam o vilão é diferente do que eles filmam o personagem do Brad Pitt. Então quer dizer, o mocinho está atrás das grades enquanto o vilão não está. E assim como depois eles resolvem colocar uma câmera na mão para filmar o personagem do Brad Pitt, enquanto o personagem do Kevin Spacey é feito com tripé, então a câmera é extremamente estática para um e o outro não, isso já cria uma diferença, esse cara está no controle e esse não, sabe? Mas essa parte da viatura é um barato, porque você vê o tempo todo o personagem do Brad Pitt atrás de grade. E aqui não é diferente. Então você tem um personagem muito curioso, né? Não precisa nem falar da interpretação do Kevin Spacey, aquela parte que ele fala, ele não sabia. É muito bonito ver como a interpretação que ele está tendo sobre aquele personagem vai mudando, né? Ele está ali com uma certa raiva, porque ele acabou de levar um tapa, só que ao mesmo tempo aquilo vira um prazer quando ele percebe que o cara não sabia que a esposa dele estava grávida. É como se aquilo ali tivesse sido a cereja do bolo para ele. Agora um detalhe, tá? Se você quiser entrar mais a fundo nesse assunto do Seven, de uma análise mais geral, tem um texto, já faz uns anos que o Pablo lançou. O Pablo Vilaça, que é um grande crítico brasileiro, já fiz aula com ele, já fiz os cursos dele. E no seu portal Cinema em Cena tem uma crítica do Seven, eu super recomendo. Algumas coisas que eu falei aqui veio direto de lá, tá? Acredite, vale a pena demais. E o vilão, já que a gente falou do Kevin Spacey, né? Ele aparece no filme em 2 momentos escondidos. Isso é um charme legal para a gente poder ver o filme de novo. Que é aquela cena que fica claro, né? Que é a cena do fotógrafo, que ele aparece na escadaria, mas também tem um outro mais escondido, que aqui é um palpite. No momento que eles estão ali perguntando para um dono de uma loja não sei lá como é que chama essa loja, de couro, né? Ali atrás você percebe que tem alguém de olho, né? Tem um cara meio suspeito ali que disfarça quando eles saem. Ali eu acredito realmente que era o personagem, o vilão da história olhando, né? Agora, o que eu não gosto de Seven, né? É engraçado que vendo de novo eu tive essa mesma impressão. Eu não gosto do desenvolvimento
Eu não gosto das conversas, eu não gosto da interação. Mas aqui eu vou fazer uma meia-culpa, tá? Porque eu não gosto de filme de investigação. Eu nunca gostei do quem que é o ladrão, ficar, vamos investigar, eu acho um saco. Isso tem pé aí, porque eu sempre acho chato filme de investigação. É como se eu não quisesse saber quem é, entendeu? E eu tenho um pouco de preguiça quando eu vejo que o filme tá me levando para um plot twist. E eu sinto isso o tempo todo em Seven. Além disso, a trilha sonora é muito basicona, é a mais clichê de todas. Dá uma olhada nessa passagem. É o clichê do suspense, né? Não tem nem o charme aqui. Parece que o cara fez no automático. Outra questão que eu acho um porre é a quantidade de cenas de gente lendo nesse filme. Toda hora alguém tá lendo e é uma leitura chata. E eu tenho uma dificuldade porque eu não acredito que eles estão conseguindo ligar os fatos. Quer dizer, 2 pessoas morreram. Tava escrito crimes capitais nas paredes. Inclusive na cena da gula, que ele relaciona com um pedaço de plástico, de ferro que ele linkou, que era do mesmo da geladeira puxada, e ele puxa e ele vê que está no tamanho, aí ele olha atrás e acha uma coisa. Eu tenho uma dificuldade em acreditar que eles, é referência a Divina Comédia com o Inferno, sabe? É umas referências literárias que eu fico pensando, gente, não tem como. Se eu fosse um assassino e pegasse uma referência do livro da Hebe Camargo, será que alguém ia investigar e falar assim, esse cara leu Hebe, então a gente vai olhar nas compras do Amazon quem foi as últimas pessoas que comprou o livro da Hebe e assim a gente vai chegar numa conclusão. Eu tenho uma dificuldade. Eu acho mirabolante demais, tudo ali é muito mirabolante. Me dá um pouco de preguiça de pensar, inclusive, porque o simples fato dos 7 pecados capitais eu não compro tanto. Porque no final, se ele morre, aí ele ganha porque ele era o plano dele de matar 7 representantes dos pecados capitais. E aí o protagonista vai ser preso, ele não vai morrer, ele só vai ser preso. E aí eu vou ficar feliz porque ele tá preso, eu tô morto, eu não entendi aonde que ele ganha. Eu simplesmente, eu sei, o cara é louco, tá, mas sei lá. Eu acho, como eu disse, mirabolante demais. Eu tenho um pouquinho de preguiça desse tipo de filme, sabe? Mas como eu disse, é um filme repleto de boas passagens, uma ótima fotografia, um som maravilhoso, interpretações maravilhosas. Tem diálogos entre... E quando eu falo que eu não gosto da interação entre eles, não é a química entre os personagens, tá? É o assunto. Eu tenho preguiça do assunto. Então, enquanto eles estão falando de literatura clássica, eu tô, ai meu Deus, vamos. Mas a interação entre os dois é maravilhosa no questão clima. Eles estão no clima perfeito. O Brad Pitt, eu acho que aqui foi assim. Ele estava num momento da carreira dele que tinha feito uma ponta no Thelma e Louise, que foi um vídeo que eu fiz recentemente. E aqui era um momento assim, ele fez o entrevista com o Vampiro, aí ele ia ser escalado já para outro filme, no Dos Macacos. Então eu sinto que ele deu a vida, que ele falou, não, agora é meu momento de brilhar. E é engraçado porque combina, né? Ele é um personagem novato, meio ansioso, meio exagerado, e ele tá assim no papel, né? Me parece que ele tá um pouquinho inseguro. Enfim, não é uma crítica, tá? Eu acho que o personagem funciona demais. Bom, então é isso, eu acho que é isso. Eu falei um pouco do som, falei um pouco da fotografia, da chuva, do design de produção, né? Direção de arte. Falei os pontos que eu não sou muito fã de Seven, não tô falando mal, pelo amor de Deus. Tanto que é um filme que eu escolhi falar aqui no canal, eu não falo de todos. Mas é isso, se tiver alguma sugestão de um filme para fazer mais ou menos o mesmo formato, deixa nos comentários, deixa um like, comentário, aquela coisa de YouTube, sabe? Me inscreve no canal, me segue no Instagram, enfim. Até o próximo, tchau.